Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra do Espírito André Luiz, psicografada através do médium Francisco Cândido Xavier. Estamos chegando na parte final do livro Mecanismos da Mediunidade, que é o 11º livro da sequência que começou lá no nosso lar. Nós já fizemos todos os 10 livros anteriores que estão disponíveis em nosso canal, youtube.com/o Espírito da Letra. Você pode desfrutar, pode acompanhar cada obra. Hoje estaremos no capítulo 20º. O Espírito André Luiz nos está falando a respeito da ligação vibratória, física, eletrônica, que embaseia os processos, ou embasa os processos da mediunidade. Hoje o capítulo vai falar sobre o mecanismo da psicometria. Interessante esse nome, psicometria, capaz de sentir o psiquismo dos lugares, das coisas, dos objetos. E é muito interessante, porque é um tipo de mediunidade. Aquela mediunidade que às vezes a pessoa pega num objeto e começa a recordar ou se conectar com a história do objeto, aquilo que aconteceu, a quem ele pertenceu, tudo isso nós estaremos entendendo como funciona. E como o capítulo está bem assim palatável, não tem assim muitas expressões complicadas, o texto está mais facilmente entendível, nós não fizemos um resumo também. Então vamos direto ao texto do livro para abordarmos os diversos subtítulos que vão falar exatamente sobre a psicometria. Então pegue o seu livro e acompanhe conosco essa nova jornada para o texto do capítulo 20º. Ele está chegando aí na tela. E o subtítulo, o primeiro deles é Mecanismos da Psicometria. Vamos ver o que André Luiz fala? André Luiz está dizendo o seguinte: expondo algumas anotações ao redor do tema da psicometria, considerada nos círculos mediúnicos como faculdade de perceber o lado oculto do ambiente e de ler impressões e lembranças ao contato de objetos e documentos nos domínios da sensação à distância, não é demais traçar sintéticas observações acerca do pensamento, que varia de criatura para criatura, tanto quanto a expressão física, a aparência também varia e as marcas digitais também variam. Cada pessoa tem uma sensibilidade e por isso André Luiz está dizendo que é importante realçar que a percepção mediúnica também varia de pessoa para pessoa. Como as pessoas, mesmo os gêmeos, têm pequenas diferenças, e mesmo sendo gêmeos, as impressões digitais são distintas, o processo mediúnico também varia. A sensibilidade, a capacidade de perceber, de conectar-se. Então ele vai fazer uma linha geral para explicar esse fenômeno. Vamos continuar então no texto. André Luiz diz o seguinte: nós vamos destacar desse modo que, em certos indivíduos, a onda mental que se expande quando está em regime de circuito fechado, na atenção profunda, o médium que para e pensa, aquele que está se concentrando e, portanto, o circuito fecha numa atenção profunda para ele poder sentir o que está acontecendo à sua volta, ele está então nesse circuito fechado, nessa atenção profunda. Esse médium conduz consigo agentes de percepção avançada, com capacidade de transportar os sentidos vulgares para além do corpo físico, no estado natural de vigília. Olha que interessante, para um pouquinho aí. O médium se concentra, ele expande a sua capacidade de onda mental e ele transporta com esta expansão as percepções dos seus sentidos comuns.
Então ele passa a poder ouvir em lugares, sentir odores, tocar objetos fora da sua estrutura física, porque ele expandiu-se e ele carregou, ao fazer isto, as sensações. Nós já vimos neste livro, e também no Evolução em Dois Mundos, que o perispírito de todos nós, quando sai do corpo, ele não está respirando pelo nariz, ouvindo pelo ouvido, vendo pelo olho. O perispírito, ele se alarga e ele é capaz de captar tudo através de toda a sua estrutura vibratória. Diferentemente do corpo físico, que precisa, pela situação da natureza a que nós estamos vinculados, natureza material, ele precisa concentrar a visão, o olfato, o paladar, a audição, o tato. Ele precisa concentrar em órgãos específicos. E você já notou que, com exceção do tato, tudo está concentrado na região mais próxima do cérebro. Ouvir, falar, sentir gosto, sentir cheiro, enxergar, são os sentidos básicos que estão todos pertinho do centro que vai decodificar tudo isto. André Luiz, então, nos está explicando que, do mesmo modo que quando a gente está acordado, a gente sente as coisas, os médiuns, dependendo da sua capacidade de expansão, podem sair, expandir-se e chegar fora do corpo com a mesma lucidez, com a mesma percepção dos sentidos comuns que durante o corpo estar acordado ele tem. Ele já não está andando para lá e para cá, mas ele está indo a lugares e sentindo os lugares. Continua André Luiz nos explicando, veja só. O fluido nervoso ou força psíquica, a deslocar-se dos centros vitais, incorpora-se aos raios de energia mental que ele exterioriza. Então, ao sair do corpo, os centros, estes elementos, que é o fluido nervoso, a força psíquica, eles se juntam ao raio da energia mental que está exteriorizando e fazendo o que com isso? Configurando o campo de percepção que se deseja plasmar, segundo a preferência da vontade, conferindo ao espírito novos poderes sensoriais. Vamos supor que o espírito esteja querendo entrar em determinado lugar, sentir, ou ver determinada coisa. Ele vai concentrar a sua força nervosa, a sua força mental na área da percepção visual. Então ele vai aumentar esse poder sensorial naquela área. André Luiz continua explicando. Ainda aqui, esse fenômeno pode ser apreendido, compreendido, tendo por base de observação as experiências do hipnotismo comum. Nós estamos vendo o hipnotismo comum em vários capítulos anteriores, como André Luiz já nos disse. E nessas experiências, o sensitivo, aquela pessoa que é o médium, muitas vezes pessoa em que a força nervosa está mais fracamente aderida ao corpo físico, por isso que ela se exterioriza mais depressa, por isso que ela sai mais fácil, o sensitivo deixa escapar com facilidade essa mesma força que passa de imediato ao impacto espiritual do magnetizador. Quando falamos de hipnotismo, André Luiz já explicou isso antes, o hipnotizador cria um campo mental. Ele faz com que o hipnotizado entre nesse campo mental e cumpra as ordens verbais que o magnetizador está dando para que ele vá fazer. Então ele está falando, nesse aspecto, há uma assimilação ou uma similitude de comportamento com a hipnose. Vamos voltar ao texto. O hipnotizado, o sensitivo, o sujete, o magnetizado, são nomes todos para referir-se àquela pessoa que está sob a ação do hipnotizador, O hipnotizado, na profundez da hipnose, quando a hipnose é mais profunda, pode então libertar a sensibilidade e a motricidade, o movimento, transpondo as limitações conhecidas
corpo, no ambiente físico. Então ele pode sair do corpo, ele pode, obedecendo às ações do magnetizador, entrar em salas, descobrir o que está dentro de cofres, ele pode ler coisas que estão guardadas em envelopes, porque ele expande essa potencialidade e, utilizando-se dos recursos plásticos do perispírito, ele é capaz de penetrar, coisa que ele não poderia fazer com o corpo de carne, porque é denso, mas o perispírito não. Então André Luiz continua explicando, olha, nestas ocorrências, sob a sugestão, debaixo da sugestão do magnetizador, o magnetizado, que é também chamado de sujete, com a energia mental dele, do magnetizado, separa o fluido nervoso de certas regiões do veículo físico, passando a registrar essas sensações fora do corpo denso, em local sugerido pelo hipnotizador. Você vai ver, você vai tocar, você vai sentir o odor. O hipnotizador já disse isso para ele. Então ele desloca a capacidade de ouvir, de ver ou de sentir odor para o perispírito, que vai ser o foco de sua pesquisa fora do corpo. Essa é uma primeira possibilidade. Ou então o sujeito impede que a mesma força circule em determinado membro, por exemplo, um dos braços, que a partir daquele momento se faz praticamente insensível, enquanto dure a experiência. O magnetizador pode dizer para o sujeito, você não vai sentir o braço, e a partir de então ele não sente. Você não vai sentir as mãos ou a perna. Nestes casos, experiências já demonstram que o sujeito debaixo deste poder que ele aceita, ele é capaz de receber cortes na pele, agressões físicas, submeter-se a cirurgias sem sentir nada. Porque aquela região do perispírito foi neutralizada através da ação mental. Ele não tem aquilo que todas as pessoas teriam, que é o acesso imediato. Há um bloqueio, porque ele aceitou. Alguns médiums, e aqui não estamos falando mais de hipnotizados, estamos falando de médiums que têm capacidades nesse sentido. Eu conheci uma pessoa que, quando ia ao dentista, veja só, hein? Quando ia ao dentista, pedia para o dentista esperar uns 5 minutos. Ele se concentrava, ele deixava a área da boca insensível, ele saía do corpo, ou ele tirava a sensibilidade dessa região, e a partir daí ele falava para o dentista, pode obturar, pode fazer o que você quiser na minha boca, sem anestesia. E ele não sentia dor nenhuma. Quando terminava, o dentista dizia, já acabou. Aí ele voltava com a sua mente a sensibilizar a região, para você ver como isso é uma realidade. Uma outra senhora que eu conheci também tinha uma mediunidade desta forma de exteriorizar-se, de sair do corpo ou neutralizar, como se fosse uma letargia, determinados órgãos. E durante o transe, as pessoas que estavam em volta, geralmente médicos que queriam testar se ela estava fingindo ou não, enfiavam agulhas no braço da mulher, pegavam um toco de cigarro aceso e apagavam na carne dela. Porque, obviamente, se ela estivesse fingindo, ela ia ter uma contração espontânea, que não dependia dela pensar. Mas nada acontecia. Quando ela voltava à sua condição de lucidez, ela estava toda furada, machucada, queimada. Porque ela não sentiu durante o transe. Veja que interessante. Nestas ocorrências, sob a sugestão do magnetizador, o sujeito, o magnetizado, com a energia mental de que dispõe, ele separa o fluido nervoso de certas regiões do veículo carnal, passando a registrar sensações fora do corpo, desse corpo físico, desse corpo denso.
em local sugerido pelo hipnotizador, que foi a primeira situação que nós expusemos, e a segunda é, ou então o sujeito impede que a mesma força circule em certo membro, um dos braços, por exemplo, que se faz praticamente insensível enquanto perdure a experiência, até que ao toque positivo da vontade do magnetizador, daquele que está hipnotizando, o próprio magnetizado reconduza o próprio pensamento revitalizante para o braço inerte, para o braço imóvel, restituindo-lhe a energia psíquica temporariamente subtraída. Olha que interessante, como é bonito a gente estudar e aprender, não é mesmo? Quando você pode neutralizar determinadas sensibilidades utilizando o pensamento para exteriorizar, para deixar aquilo insensível. Então, esse é mais ou menos o mecanismo que ele está explicando, comparando ao que acontece com a hipnose. Agora ele vai falar sobre a psicometria e o reflexo condicionado. Vamos ver aí. Nas pessoas dotadas de forte sensibilidade, basta o reflexo condicionado, por intermédio da oração ou da centralização da energia mental. Então não está falando mais de hipnose. A pessoa aprendeu a orar e sair do corpo, ou a orar e a expandir as sensações para fora, ou a neutralizar as sensações de algum membro, como eu citei aqui o caso daquela pessoa que foi ao dentista e não sentia dor na boca. Basta então, por intermédio da oração ou da centralização da energia mental, como um reflexo condicionado, para que, por si mesmas, elas desloquem mecanicamente a força nervosa correspondente a esse ou aquele centro vital do organismo físico e perispiritual, entrando em relação, inclusive, com outros impérios vibratórios, com outras dimensões ou outras frequências, dos quais extraem o material de suas observações psicométricas. Então ele sai do corpo, pela oração, ele vai até o lugar. Nós já comentamos aqui em programas anteriores o caso do profeta adormecido, Edgar Cayce. Você vai ver o rosto do Edgar Cayce aí. Edgar Cayce é um profeta, ou assim chamado profeta adormecido, porque ele saía do corpo, ele visitava lugares. Eu já contei a história lá do xarope de fumaça e de outras coisas que ele ajudava a encontrar pessoas perdidas, ou eventos que pudessem ter causado determinada doença. E ele então saía do corpo, entrava em contato com essas outras frequências e recebia informações daquilo que se chama psicometria. Capacidade psíquica de medir, de ter acesso a informações à distância. Diz André Luiz na sequência. Aliás, é imperioso, é imprescindível ponderar que semelhantes faculdades, plenamente observadas nos portadores de sensibilidade mais extensa, que se exterioriza, mais extensamente exteriorizável, eles apresentam-se de modo potencial em todas as criaturas, através das sensações instintivas de simpatia ou antipatia, com que se acolhem ou se repelem umas às outras, na troca incessante de radiações. Todas as pessoas têm isso, só que eventualmente não notam. Não está ainda muito aprofundada, não está controlada. A simpatia ou antipatia gratuita, que é justamente a afinidade de vibrações ou o antagonismo fluídico das radiações das partes, é um processo de percepção psicométrica, só que ainda é muito rudimentar perto desses que eu citei até agora. Pela reflexão, e ele está explicando o porquê que a gente sente estas coisas simpáticas ou antipáticas, a reflexão, uma coisa reflete na outra, né? Pela reflexão, cada inteligência pressente, sente antes, diante de outra, se ela está sendo defrontada por alguém favorável ou não, à direção nobre ou deprimente que escolheu para a própria vida. Não precisa nem ouvir a opinião. A percepção da radiação vibratória faz com que você se sinta atraído ou repelido por aquela outra pessoa, que é o que ele chama de reflexão, o reflexo, né? Quando há sintonia e quando não há, não casa
a vibração de um com a de outro. E isso já é um processo de psicometria, mesmo que iniciante, mesmo que você não esteja na presença da pessoa. Quando nós sentimos saudade de alguém, nós sentimos a falta dessa vibração. Ou nós nos conectamos mentalmente com essa vibração harmônica e a gente se sente agradado, se sente confortado. Você já notou que quando você está com saudade de alguém, você pega um objeto da pessoa, um presente que ela te deu, uma carta que ela te escreveu, uma roupa que ela usou? Isto são processos de você ter a vibração da pessoa te abastecendo, ao mesmo tempo que faz a sua mente conectar-se com a vibração dela, pela lembrança do objeto. Não é por acaso que a gente gosta de dar presente para quem a gente ama. Não porque ele seja caro, porque muitas vezes as pessoas utilizam o presente como uma forma de compra, como uma forma de captar a gratidão do outro. Não. Nós estamos falando de presentes bobos. Você vai para a escola, você tem um amigo ou tem uma amiga, e esse amigo te dá uma caneta que acabou, que ele escreveu. Fica com a minha caneta. Ou deixa eu ficar com a sua caneta para eu ter de lembrança. Bobeira. Papelzinho de bala. Quantas pessoas não guardam no meio do livro uma florzinha que ganhou de um amigo, de uma amiga, que está lá guardada? E ela faz a conexão com a pessoa quando você sente falta. Ou quando você guarda aqueles cartões que você recebeu de aniversário, de amigos, de pessoas que gostam de você, que te elogiaram. Você guarda, às vezes, em caixas. E se passam anos depois, você tem vontade de ver, para você sentir aquilo que essas pessoas te estavam desejando. É que interessante. Porque isso faz você entrar no campo vibratório e se lembrar das boas coisas. Agora vamos para o subtítulo Função do Psicômetra. Clareando o assunto quanto possível, diz André Luiz, vamos encontrar no médium de psicometria essa individualidade que consegue deslocar de maneira automática a força nervosa de certos núcleos, como, por exemplo, os núcleos da visão ou da audição, transferindo estes núcleos a potencialidades para as próprias oscilações mentais. Aquilo que ele vai pensar, para onde ele vai, esse núcleo acompanha o perispírito. Ao efetuar essa transposição, temos a ideia de que o medianeiro, o médium, possui olhos e ouvidos à distância do corpo físico, acrescendo, somando muitas vezes, a circunstância de que esse sensitivo, esse médium, por sua autodecisão, não apenas separa os agentes psíquicos dos núcleos aludidos, dos núcleos referidos à audição e à visão, mas também ele trabalha o deslocamento, ele promove o desdobramento do corpo espiritual. O corpo deixa o corpo físico e se afasta em um processo rápido, acompanhando o mapa, a direção que se traçou para eles essas ações no espaço e no tempo. E então ele obtém, sem maiores embaraços, o montante de impressões e de informações para os fins que se tenha em vista. Ele sai do corpo, vai no tempo e no espaço, vai ver o que aconteceu. Se foi alguma coisa no passado, vai descobrir por que aquilo ocorreu. Se é no presente, ele vai estar no local, visualizando por que aquele problema está acontecendo. Veja que interessante isto. Ele terá essa limitação. Provavelmente não poderá ir para o futuro assim com muita facilidade, a não ser que ele seja guiado ou que ele seja revelado por entidades que estão com ele. Aí é diferente. Mas isso será mais fácil quando ele está desdobrado. Ele se desdobra e leva com ele o centro de percepção no perispírito, que passa a atuar como se ele estivesse com o corpo físico vendo. Olha que legal.
Agora nós vamos para o subtítulo Interdependência do médium. É uma dependência que depende de outros, né? Ou seja, o médium, quando está em trabalho desse tipo e está com outras pessoas juntas, existe uma correlação entre a atividade mediúnica e o pensamento de todas as pessoas que estão em volta. Por isso que se chama interdependência do médium. André Luiz vai explicar isso. Como em qualquer atividade coletiva entre os homens, é importante que nós pensemos que nenhum médium pode agir sozinho no plano complexo da psicometria. Igualmente aí, o médium está como uma peça interdependente no mecanismo da ação. E como é fartamente compreensível, se os espíritos ou os encarnados, companheiros da operação a realizar, se eles não guardam entre si os requisitos, os ascendentes da harmonização necessária, claro está que a onda mental do instrumento mediúnico, somente em casos muito especiais, não será influenciada pelos elementos discordantes. Mas, em geral, no que mais comumente ocorre, é que ele acaba invalidando-se por causa do entrechoque vibratório, invalidando qualquer possibilidade de êxito nas tentativas empreendidas. Há uma turbulência no ambiente. Você que já fez palestra ou que já esteve em alguma atividade que precisa transmitir alguma coisa, seja numa escola, seja num curso, seja numa conversa, quando você vai contar uma coisa, você já notou que quando as pessoas que estão à sua volta não demonstram atenção, não estão ligadas ao que você está falando, por dois motivos, ou porque você não está sendo claro, ou não está sendo atraente na maneira de falar, ninguém está entendendo, ou porque as pessoas estão desconectadas mesmo do ambiente, estão preocupadas com o celular, preocupadas com o outro, conversam assim paralelamente, não estão prestando atenção. Você já notou como é difícil você continuar falando? Como você perde a conexão com facilidade, porque aquelas vibrações conflitantes não ajudam quem está falando? Então você vai, por exemplo, em casas espíritas, para falarmos do espiritismo, você vai em casas espíritas em que não há harmonia vibratória, porque as pessoas entram na sala de palestra e ficam batendo papo. Não estão conectadas. E você, quando vai estar lá para trabalhar, você sente, ou quando você vai lá para ouvir, porque você está precisando da mensagem, aquilo é um murundum, é um vespeiro de ideias em choque. Se você quer ter uma ideia do que significa isto, um dos capítulos do livro Libertação, que nós já fizemos aqui também, tempos atrás, mostra um ambiente espiritual de uma igreja católica para onde a Margarida e o seu marido foram em busca de socorro espiritual. É um tumulto. André Luiz fala que havia 4 vezes mais desencarnados do que o número de pessoas encarnadas para ouvir a missa. E todos eles de baixo padrão, por causa dos pensamentos negativos das pessoas. Estavam lá bem vestidos, trajadinhos, perfumados, com aparência de recato, e mentalmente estavam numa agitação constante. Então, veja só, se o médium que está na tarefa da psicometria, e não é só na psicometria, porque isso acontece em todo tipo de atividade mediúnica, o sensitivo, ele sente o choque, ele sente o ambiente desarmônico. E não é só de gente que não é espírita, que foi lá por curiosidade, dos próprios espíritas. Às vezes os próprios trabalhadores que estão ali, mas não estão com a mente ali. Estão pensando no seu negócio, estão pensando no seu trabalho, estão pensando nos seus encontros que vão ter depois, nos compromissos de amanhã. Não estão compenetrados daquilo que está acontecendo. Então André Luiz continua explicando, veja só. Nesse campo, as formas pensamento, aquilo que nós já vimos nos programas anteriores, que são criações mentais sólidas, essas formas pensamento adquirem fundamental importância, porque todo objeto
que esteja deliberadamente psicometrado já foi alvo de particularizada atenção. Eu gosto dessa caneta. Essa caneta é minha por vários anos. E eu tenho minhas emoções pelas quais eu transmito as ideias, as imagens que eu crio quando escrevo, todas nessa caneta. As formas pensamento que eu estou plasmando vão ficando incorporadas na estrutura vibratória desta caneta. Então, quando essa caneta é levada para alguém que está longe de mim, ele pode pegar essa caneta e começar a saber quem é que usou essa caneta, que ideias essa pessoa tinha, o que essa caneta já escreveu, de onde que essa caneta veio. É que interessante, né? André Luiz continua explicando. Ó. Algumas vezes a pessoa apresenta ao psicômetra um pertence dos seus antepassados. Mas quem faz isso, ao fazer isso, um relógio do avô, uma baixela da tia, ao fazer isso, na maioria das vezes, aquele que está apresentando o objeto já invocou a memória daquela pessoa. E com isso, quando ele não tem atraído para o objeto o interesse afetivo, no plano espiritual, ele, quem está levando o objeto, já terá desenhado mentalmente os seus traços ou os quadros referentes às recordações de que ele tenha em relação àquilo, estabelecendo assim recursos de indução para que as percepções ultrassensoriais do médium se coloquem no campo vibratório correspondente. A pessoa levou um relógio, aquele patacão assim, ficava no bolso com uma corrente, fala, isso aqui é do meu avô, ele morava na fazenda, ele usava sempre com aquelas roupas. Tudo isso, ele não está falando, mas ele está lembrando da figura do avô. E isso são informações que a pessoa que está levando o objeto fornece intuitivamente, fornece com as ideias mentais, as formas pensamento, que o médium que está captando isso está vendo também, está sentindo, mas não é do objeto, é da pessoa. Olha que interessante. Quando isso se dá desse jeito. Então, há uma interdependência muito grande. O médium não está apenas pegando o relógio e vendo o que aconteceu com o relógio. Ele também está sintonizando, até de forma involuntária, mas ele está com o campo mental aberto, e aquela pessoa que está pensando no relógio, no avô que era o chefe da fazenda, o dono da fazenda, que andava de cavalo, que andava vestido com aquelas roupas de antigamente, ele transmite essas formas de pensamento que são captadas pelo médium psicômetra. Agora vem um subtítulo chamado Caso de Desaparecimento. O que será que é isso, hein? Caso de desaparecimento. Em outro aspecto, agora ele vai falar de uma outra situação. Vamos imaginar que determinado objeto tenha sido conduzido ao sensitivo para ser psicometrado, com vistas a certos objetivos. Ele vai explicar agora. Para esclarecer a afirmação, vamos supor que uma pessoa acaba de desaparecer da sua casa, sem deixar vestígio. Não sabe para onde foi. Ninguém sabe. Buscas minuciosas são realizadas sem resultado. Alguém então se lembra de pegar algum dos seus pertences de uso pessoal, um lenço, por exemplo. A recordação é submetida a exame de um médium. Esse lenço é levado ao médium, que mora a longa distância, sem que ninguém lhe diga o que está acontecendo. Levam o lenço. E ninguém diz que é de uma pessoa que sumiu, que está sendo procurada. Então o médium recolhe-se, se concentra, e a breve tempo, voltando da profunda introspecção a que ele se entregou, descreve com minúcias a fisionomia e o caráter do dono daquele lenço. Refere-se ao desaparecimento dele. Explica sobre pequeninos incidentes em torno daquele caso em questão. Esclarece que o dono desencarnou de repente e informa o local em que o cadáver se encontra. Olha só isso, hein?
E então, depois de ter obtido tudo isso, os parentes vão lá e verificam que tudo isso é verdade. Verifica-se a exatidão de todas as notas. E neste caso, as pessoas vão dizer assim: nossa, esse psicômetro é bom, hein? Ele descobriu tudo. Esse é o médium porreta. Isso quem está falando sou eu, não é o André Luiz, não. O André Luiz tem outro jeito de falar. Ele vai dizer assim, volta aí no texto, vamos ver como é que ele vai dizer isso. Ó, ele vai dizer: verifica-se a exatidão de todas as notas e comumente atribui-se ao psicômetra a autoria integral da descoberta. É aquilo que hoje a gente falaria, o médium porreta, né? Sabe tudo, acertou todas, na mosca. Agora André Luiz vai explicar, olha, porém, ao analisarmos esse episódio pelo plano espiritual, outras facetas, esse episódio revela a visão do observador. Estando ele, este homem do lenço, o dono do lenço, desencarnado, espíritos que tinham afeição por ele, na esfera já do plano espiritual, se interessam em ajudá-lo. Auxílio esse que se estende naturalmente aos seus membros da família, aos membros da equipe doméstica. Pensamentos agoniados daqueles que ficaram e pensamentos ansiosos dos que estão desencarnados se entrecruzam na procura movimentada. Os espíritos também estão ajudando os familiares a achar o desaparecido. Alguém sugere o envio do lenço para investigações psicométricas. E a solução aparece, então, coroada de êxito. Os encarnados veem habitualmente apenas o sensitivo, o médium que entrou nessa tarefa da psicometria, mas se esquecem, não raro, das inteligências desencarnadas que se incorporam ao médium, à onda mental do médium, fornecendo-lhe todos os avisos e instruções referentes ao feito, ao desaparecimento. Não foi 100% o médium que pelo lencinho achou tudo, não. Ele sente a vibração da pessoa, ele sente o que aconteceu fisicamente com aquele lenço, o caráter da pessoa, mas o fato em si de que ele morreu e que o corpo está em tal lugar, muitas vezes foi transmitido ao médium pela informação dos espíritos que estão querendo ajudar os encarnados a localizar o corpo. Olha que interessante. Então não é apenas um fenômeno de psicometria pura, é um fenômeno que combina a interferência do mundo espiritual para ajudar aqueles que estão desesperados procurando e a exteriorização mental. Poderia acontecer com médium intuitivo, com médium vidente, com médium psicográfico, com médios de todos os tipos de mediunidade. Só que no caso da psicometria, a coisa vem muito mais intensa, porque ele deslocou os centros sensoriais e ele escuta, ele vê o que acontece, como que as coisas são, pela indução ou pela sugestão dos espíritos que estão dando a ele informações que o lenço não tem. Porque, obviamente, a pessoa saiu de casa, largou o lenço em casa. Ela não estava com o lenço quando morreu. O lenço não tem memória para saber que o seu dono morreu. Então, essa informação que está desconectada do objeto não pode ser traduzida pelo objeto. Porque o objeto não está vivenciando as experiências daquela pessoa. Está em casa. O psicômetro é capaz de sentir algumas coisas ligadas ao objeto e à personalidade de quem o usou, mas não é capaz o objeto de passar para ele onde ele foi, o que ele fez, que bebida ele bebeu, onde que ele caiu, onde que está decompondo o corpo dele. Não, isso é informação que o mundo espiritual passou para o médium psicômetro. Agora vamos para o último dos subtítulos. Agentes induzidos. Vamos ver? Todos os objetos e ambientes psicometrados são, quase sempre, francos mediadores entre a esfera física e a esfera extrafísica, como se fossem agentes fortemente induzidos.
estabelecendo fatores de comunicação mental à distância, telealimentação, entre os dois planos. Nada difícil, portanto, entender que ainda aí prevalece o problema do merecimento e da companhia. Se o consulente e o experimentador não se revestem de qualidades morais respeitáveis para o encontro do melhor que se busca obter, eles podem levar à presença do sensitivo elementos desencarnados menos afins com a tarefa superior a que se propõe. E se o intermediário humano, o médium, não está espiritualmente seguro, a consulta ou a experiência resulta em fracasso perfeitamente compreensível. Interferências mentais negativas podem atrapalhar todo o processo. Nossas anotações, diz André Luiz, demonstrando o extenso campo da influenciação dos desencarnados em todas as ocorrências da psicometria, não excluem, como é natural, o reconhecimento de que a matéria assinala sistemas de vibrações criados pelos contatos com os homens e com os seres inferiores da natureza, possibilitando as observações incomuns das pessoas que são possuidoras de poderes sensoriais mais profundos, como, por exemplo, na visão, através de corpos opacos, na clarividência e na clareaudiência telementadas ou visão à distância, na apreensão críptica, naquela apreensão de coisas ocultas da sensibilidade nos diversos recursos radiestésicos. Radiestesia que percebe sinais de objetos, de minerais, de veios d'água, etc., que se filiam notadamente aos chamados fenômenos de telestesia, que significa a capacidade de perceber as sensações ou informações à distância sem uso dos 5 sentidos tradicionais. Então, os ambientes, as nossas vibrações, as coisas que estão nos circundando, podem fornecer elementos para que os médiuns façam isso. Aliás, havia, eu não me lembro o nome dela agora, mas uma médium, se não me engano, de Goiás ou de Minas, era consultada por empresas de mineração para que com o seu potencial vibratório à distância ela detectasse jazidas minerais. Ela fazia isso, ela era consultada porque ela tinha poderes telecinésicos, poderes de radiestesia. Outros vão ao campo, identificam onde estão correntes de água subterrânea para fazerem poços. Alguns usam aqueles elementos de forquilha de goiabeira ou de outras árvores para fazer essa conexão. Mas alguns fazem isso sem precisar disso por causa desse potencial de sentir a emissão da radiação dos elementos. Tudo isso também é verdade. Isso acontece usando os poderes da radiestesia ou da ação psicométrica. Legal, né? Puxa vida, quanta coisa. Nós vamos então deixar para a próxima semana o fenômeno do desdobramento, a saída do corpo. Você já vai lendo o capítulo 21, que espera por você no nosso próximo programa. Obrigado pela sua audiência, eu tenho certeza que você está achando coisas muito interessantes em tudo que nós estamos contando por aquilo que André Luiz nos está falando, não é? Espero você no nosso próximo Espírito da Letra. Até lá e muita paz.